Olá, boa noite a todos. Então, eu me chamo Ana Caroline Ritter Cordeiro e então vou fazer, o resumo da narrativa de Memórias Póstumas de Brás Cubas e também fazer alguns comentários. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é um romance escrito por Machado de Assis e ele é publicado pela primeira vez em 1881. E também essa narrativa ela é feita como a primeira pessoa pelo protagonista Brás Cubas, né? Então, que ele escreve as suas memórias após a morte. O livro, então, ele começa com o capítulo, falando o óbito do autor e segue também uma estrutura não linear, mesclando momentos da sua vida com reflexões sobre a existência, a sociedade e a condição humana. E o Brás Cubas, ele foi um homem da elite carioca e ele passa por diversas fases da sua vida, desde a infância, até a velhice dele, narrando as aventuras, da vida dele, as desventuras amorosas, as relações familiares também. E ele narra tudo isso com um olhar crítico e cínico, sobre que a sociedade e o tempo também. E eu vou colocar aqui também, já nesse mesmo comentário, as análises dos personagens principais, tá? Então, por exemplo, Brás Cubas, que é o narrador e é o protagonista da história. O Brás Cubas é um aristocrata, então, que viveu uma vida privilegiada, mas foi fútil e também foi desprovida de grandes realizações. E ele é um personagem cínico, irônico, com todas as falas dele também. Então é importante ressaltar isso e profundamente crítico da sociedade, Então ele tem esse olhar mais crítico também. E a Virgília, que é uma das paixões de Brás Cubas, Ela é casada com outro homem, mas mantém um caso, então, com o protagonista, com o Brás. Então, a sua relação com o Brás Cubas é um dos principais focos da narrativa, tá? E tem também a Marcela, que é outra das paixões de Brás Cubas na juventude, quando ele era mais jovem, e ela é uma cortesã que explora a ingenuidade e os recursos financeiros de Brás também, tá? Tem a Quincas Borba, que é um amigo. O Quincas Borba, ele é um amigo excêntrico do Brás, então um filósofo criador do humanitismo, uma filosofia que é absurdamente que critica, a paródia, as correntes filosóficas da época. Então, todos esses personagens principais aí, é bom ressaltar cada um também, tá? Tem também, vou falar um pouquinho sobre a temática do fundo da obra, tá? Então, a obra aborda várias temáticas. E entre essas várias temáticas, eu posso citar a futilidade da vida e da busca por realizações, tá? Tem, por exemplo, o Brás, ele vive uma vida sem grandes feitos, refletindo sobre o vazio das ambições humanas, tá? A hipocrisia social. Então, no caso, Machado de Assis critica a hipocrisia das classes altas e da sociedade carioca, então, do século XIX, tá? Então, posso citar também a condição humana, que são as reflexões sobre a morte, a vida, a vaidade, a efemeridade das coisas. E também, dentre esses outros, eu posso citar, a presença do humor e da ironia, então, aqui nessa narração, que no caso o humor e a ironia, eles vão ser marcados, então, registrados de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, usa esses elementos para criticar a sociedade e desconstruir ideias preconcebidas, tá? Então, por exemplo, capítulo Óbito de Amor, tá? O livro vai começar então com a morte do narrador, algo bem inusitado e irônico também, Brás Cubas fala da sua própria morte com um distanciamento cômico, subvertendo então a expectativa do leitor, tá? Quincas Borba e o humanitismo. A filosofia absurda do Quincas que prega ao vencedor as batatas, É uma paródia das filosofias da época e uma crítica também à sociedade que valoriza o sucesso a qualquer custo, tá? Então eu posso também continuar aqui nessa narrativa citando as características realistas encontradas nessa obra, Então eu posso citar o detalhamento psicológico dos personagens. O Machado de Assis, então, ele se aprofunda na complexidade dos pensamentos e dos sentimentos também dos seus personagens, tá? Tem a crítica social também.
A obra ela traz uma crítica mordaz à sociedade brasileira, né, do século XIX, especialmente as classes mais abastadas também, tá? Então, posso citar também a narrativa não linear. A estrutura, então, fragmentada e a falta de cronologia linear refletem a realidade e uma memória falha e também subjetiva, né? Então é bem importante ressaltar aí essas características realistas, tá? Que são encontradas aí, então, na obra, né? Bem importante. Então, eu vou deixar aqui o meu depoimento pessoal sobre essa obra, tá? Então, vou fazer um comentário breve. Então, a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela pode ser desafiadora pela sua linguagem, né, rica e cheia de nuances irônicas, né? Porém, ela é uma experiência aí enriquecedora, né, que vai provocar então reflexões profundas sobre a vida, sobre a morte, também sobre a sociedade, que é muito importante nós como seres humanos refletirmos, né, sobre isso todos os dias da nossa vida. E também a ironia e o humor mordaz do Machado de Assis são fascinantes, né? Transformando essa leitura em uma jornada tanto intelectual quanto emocional também. E a obra ela vai nos desafiar a isso, né? A questionar as nossas próprias crenças e também a refletir sobre a condição humana de uma forma única e envolvente. E eu espero então que essas minhas ideias, né, minhas reflexões possam estar dentro aí de acordo com a obra. E é isso aí. Uma boa noite para todos. E essa obra do Machado de Assis, ela é realmente algo muito importante e também algo bem emocionante, né? Pela reflexão que ele faz aí, então, sobre a nossa vida, nosso dia a dia. Isso aí. Boa noite.